Isso aí, bom dia, Romildo. É por isso que o reino de Deus não é comida nem bebida. O evangelho não vem tratar da puta de rua. Ele vem tratar o evangelho do puto lá do púlpito. É esse que ele vem tratar o evangelho. Ele não vem tratar do adúltero ou de sexo. O evangelho não, tem outras coisas para tratar disso. Psicólogo, a educação, a moral da pessoa, etc. As circunstâncias, tudo isso. Agora o evangelho vem tratar do adúltero do púlpito, do prostituto do púlpito, do mentiroso do púlpito. Isso vem tratar o evangelho. Agora, as outras coisas a polícia trata, o coaching trata, o psicólogo trata, o Rivotril trata, o pai e a mãe educando tratam. Mas o evangelho vem tratar desse prostituto vagabundo do púlpito. É isso que o evangelho trata, desse pecado que está no púlpito. Você repara que logo embaixo fala um pouco de fermento levado a toda massa. O apóstolo Paulo nunca iria usar uma imoralidade sexual como fermento que leveda a toda massa. Ele não pode estar misturando o literal com o espiritual. Se ele estivesse misturando, ele estava colocando uma condição humana para agradar ou desagradar a Deus. Aí não é a condição humana, homem-Deus, é qual a visão que o homem tem. O evangelho trata do que Cristo fez na cruz e informar a pessoa na mente dela o que aconteceu. E o que aconteceu em Coríntios foi a mesma coisa que aconteceu em Gálatas 2. Pedro estava abusando da mulher do pai. Quem vos enfeitiçou? A mesma coisa, só que ali em Coríntios parece que era uma pessoa só pregando o legalismo, né? Ainda ele fala assim: vocês estão tão soberbos. O que é soberbo? O orgulho, a jactância? Né? Isso tem a ver com o evangelho, não tem a ver com a vida literal. A vida literal, soberbo. O Pablo Marçal, um cara que pode se vangloriar, o cara dirige carro, é igual o Tom Cruise, dirige, pula. Qual o problema o cara se vangloriar? O cara é fodaço mesmo, na área dele de empresário. O cara pode ser corrupto, não sei o quê, mas o cara é bom mesmo. O Romário, por exemplo, pode ser um cara insuportável na vida literal, mas o cara, falou assim: eu sou o melhor, assim. Na minha frente só tem Maradona e Pelé. Qual o problema disso? Mas não diante de Deus. Aí diante de Deus entra a natureza pecaminosa. Isso está muito claro. O apóstolo Paulo ia falar um pouco de fermento levado a toda a massa se o cara fumava e bebia. Isso seria ridículo. Mas é assim que eles leem, porque eles não compreendem o que é carne e o que é espírito. O que é destruição da carne. Eles não entendem isso. Aí fica essa maluquice, essa discussão tola no Google desse versículo que não tem explicação. No literal não tem explicação. Entrega a pessoa a Satanás para que ela seja salva. Aí eles usam aquela explicação ridícula que o cara vai para o mundo, sofre, aí depois volta arrependido. A única explicação ridícula é essa. Quando se faz a leitura no literal. Por exemplo, aquele filme de racismo da NASA, né? O cara olhou lá e falou assim: por que é isso aqui? Banheiro de branco e negro? Quebrou o letreiro que falava banheiro de negro. O que se fazia no apartheid? O que se fez sempre com os negros? Abuso. Eles foram abusados o tempo todo. A raça negra no mundo foi abusada. Na escravidão foi abusada. No dito carta de alforria, pós-carta de alforria, foi abusada. E quando você vê um racismo, você pode falar que a pessoa está abusando do negro, o racista. Qual o problema usar abusar? Está abusando. E se tinha um cara pregando obras, o cara estava abusando da igreja. Quem é esse que está abusando da igreja pregando obras? Por que Paulo falou para Pedro: você está indo contra a verdade do evangelho? Pedro estava abusando da igreja ali em Gálatas e fez os Gálatas caírem na graça, Pedro e companhia. E no grego a palavra ali, abusar cabe também. A palavra ali não cabe mulher só, cabe esposa. Cabe até noiva.
no grego. Aí colocaram a mulher do pai, porque não poderia colocar a esposa. Né? Aí tem tradução que coloca a madrasta. Aí Paulo fala assim, nem entre os gentios eu vi tanta iniquidade. Será que nos gentios lá não tinha sexo grupal, animal, filho transando? Claro que tinha. Paulo fez uma comparação, nem entre os macumbeiros eu vi tanta iniquidade. Você entra na Igreja Universal, entra na macumba e fala, porra, nem na macumba eu vi tanta iniquidade. Tranquilamente, as peças se encaixam. Depois ele fala, entregue a Satanás para a destruição da carne. O que destrói a carne? A pregação do Evangelho. Para que o Espírito seja salvo, para que ele entenda e venha descansar. Paulo chega lá, o cara pregando que você tem que trabalhar. Aí ele fala, não, pregue a verdade para ele, porque você não tem que trabalhar, você tem que descansar. Aí quando você prega a verdade, você faz o quê? Você destrói a mentira, que é a carne. Aí a pessoa entende o Evangelho e faz igual a gente faz, descansa. Ninguém tem medo de Deus aqui. Porque nós estamos fundamentados em Cristo, simples, todas as peças encaixadas. É interessante que a gente pergunta a qualquer teólogo e vê no Google a explicação desses versículos aí, é uma confusão danada. E a gente consegue explicar tintim por tintim, versículo a versículo. Tudo se encaixa. Agora você vê as outras discussões, não sei o que, ninguém sabe explicar, porque não tem como explicar no literal. Aí, ainda fala a Páscoa, o pão ázimo.